xenotransplante é a troca de órgão entre as espécies diferentes. No dia 21 de março, foi anunciada a realização do primeiro transplante de rim de um porco geneticamente modificado para um paciente humano vivo. A expectativa é que em breve o coração desses animais também possa ser colocado em humanos. A técnica é vista como um avanço para a medicina. Mas e para os animais? Para entender melhor o assunto, o Mundo dos Vegas conversa hoje com Ricardo Laurino, vice-presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira. Hoje, são apenas os porcos que são utilizados para transplantes. É feita a fertilização in vitro e o DNA do ovo fecundado é manipulado. O que esse avanço da medicina significa para os defensores e ativistas da causa e do bem-estar animal? Bom, uma das coisas que precisa ficar claro é que os ativistas, os defensores dos animais não são contra o desenvolvimento da ciência, pelo contrário. Mas o que a gente acredita e a gente deve cada vez mais questionar é que os animais não participem mais disso. Porque, de forma geral, todos nós já entendemos que os animais são seres complexos. Eles sentem, eles sofrem, eles lutam por suas vidas. Inclusive, já existe um posicionamento da própria ciência na Declaração de Cambridge da Consciência Animal de 2012, confirmando uma percepção em todos os animais relativo à sua consciência, o que chamam de senciência animal. Se os animais, no caso os porcos, mas todos eles, são semelhantes aos seres humanos em relação às reações para que se possa estudar o que acontece com eles, então é imediata a ideia de que os animais também, por serem semelhantes aos seres humanos, devem ter direitos semelhantes. E é nesse sentido que o movimento de defesa dos animais se abraça e luta para que a sociedade mude e para que a ciência se desenvolva de forma mais ética e muito mais conectada a novas visões tão necessárias. Essa prática, então, não é vista como um avanço da medicina para os defensores e ativistas? A gente pode ver o avanço nesse sentido como algo real, a gente pode dizer isso, mas um avanço arbitrário, porque ele apenas enxerga um lado dos envolvidos. A gente não pode nunca esquecer que os animais, como eu disse, seres sencientes, estão envolvidos, são diretamente usados, explorados nesse processo. E aí a grande questão, e reforçando o fato de que nós somos a favor do desenvolvimento da ciência, é que bilhões e bilhões de dólares são utilizados anualmente no desenvolvimento de práticas que exploram animais. E a gente defende que esse recurso todo possa ser utilizado para que se desenvolva uma ciência onde sim a gente tem avanços, mas que a gente leve em conta essa questão animal. E com isso, os processos, as perspectivas de avanço da ciência vão trilhar por uma nova visão, mas elas não vão ficar paradas. Pelo contrário, a gente vai ter um novo leque de abertura de uma nova ciência, mais ética e conectada à realidade do mundo atual. De que outras maneiras, de uma forma geral, você entende que acontece essa exploração? Bom, a gente pode pensar que os animais são utilizados em todos os setores quando se pensa em testar substâncias ou metodologias de processos ou da medicina ou mesmo da odontologia. O setor de cosméticos, o setor alimentício, corantes e tudo que a gente imaginar, infelizmente, utilizam animais de forma contundente e aos milhões anualmente. Por outro lado, existe uma consciência maior do consumidor, existe também uma pressão da sociedade e alguns setores começam a diminuir o uso desses animais. A gente percebe em cosméticos, por exemplo, né? Já existem leis cada vez mais avançadas buscando a parada do uso de animais. Muitas vezes o público não sabe do que a gente está falando. A gente tem o teste DRYSE, que é um teste que é utilizado muito em coelhos que recebem substâncias em seus olhos, presos a mecanismos onde eles não podem sequer coçar os olhos para se ver o resultado, ou seja, o estrago que aquela substância traz para os animais, conscientes de tudo aquilo que está ocorrendo. A gente tem também o teste conhecido como LD50, que é a utilização de substâncias também, mas dessa vez substâncias que serão ingeridas por animais, para se avaliar o estrago no organismo
que essa substância vai levar naquele animal que está sendo utilizado. Na verdade, vários animais. Até que 50% desses animais venham a óbito. E por isso o nome LD50, Lethal Death 50. Se os animais hoje são usados em vários setores, de alguma forma, os veganos e ativistas também acabam se beneficiando por essa exploração, não é mesmo? Isso parece ser uma grande contradição quando a gente pensa. Nós estamos inseridos em uma sociedade que explora e desenvolve processos que utilizam animais. Então acaba que os próprios protetores, quando vão tomar um remédio, não tem como consumir um remédio que não tenha exploração animal. E mesmo assim, quando a gente fala isso, as pessoas falam, mas então não tomem o remédio. Na Segunda Guerra Mundial, prisioneiros de guerra foram utilizados em testes cruéis, violentos, de forma impositiva, para se desenvolver a tecnologia do que hoje a gente conhece, que são os coletes salva-vidas. E aí a grande questão é a seguinte: quando nós estamos inseridos em uma circunstância em que precisamos usar coletes salva-vidas, eu pergunto, nós não iríamos utilizar esses coletes, mesmo sendo contra o uso de seres humanos em testes cruéis e violentos? A gente acaba utilizando. A ideia é a mesma quando a gente pensa em animais. Nós somos contra e queremos que urgentemente esses testes parem, estanque essa indústria e a gente desenvolva uma ciência muito mais moderna, mais ética e que realmente respeite esses anseios, não só dos seres humanos, mas de todos os seres que têm a capacidade de sofrer. E nesse caso, os animais estão incluídos. É por isso que é muito fácil a gente entender que sim, a gente acaba se beneficiando, mas que também é verdade a gente lutar para que isso acabe de uma vez o quanto antes.